Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalauê Calgundá, e esse é o canal do YouTube, é só você dar o blog, né? O blog que tem textos, www.numilar-fa.com.br. Se você tem interesse, gosta de ler, prefere ler conteúdo em texto, não deixe no blog, você vai ver lá várias informações, são dezenas, são mais de 10 anos, muitos anos, né? E tem dezenas de textos lá sobre todos os assuntos, bom, não deixe de ir. Neste vídeo, eu vou falar sobre Fá, tá? Estou falando sobre Fá. Vou falar sobre um assunto que leva muitas pessoas a procurarem Fá, procurarem um oráculo, Babalaô, que é quando essa pessoa está trabalhando e ela não sente que aquele trabalho dela tem retorno para ela, que não dá o resultado, seja financeiro, ou seja de satisfação. Quando aquela pessoa sente que está faltando alguma coisa, por mais esforços que ela faça, ela não vê ela crescer, não vê aquilo expandir, não vê dar certo. Eu vou falar sobre isso aí e vou explicar como é que faz ver esse tipo de coisa, tá bom? Então quem tiver interesse, continua no vídeo, senão tem muito vídeo aí com outros assuntos. Vamos lá, antes de iniciar o tema, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, eu quero lembrar a todos que isso aqui é Ifá, eu estou falando sobre Fá, estou falando sobre o conteúdo de Fá. Então, eu já expliquei que eu não fico aqui falando de Oduzinho, Odu A, Odu B, Odu C, que isso não leva nada a você. Então, eu estou trazendo, você quer aprender Ifá, aqui tem Ifá, é isso que eu estou falando. Então, essa é a primeira parte, né? Ou seja, isso não representa, isso não representa a minha opinião sobre esse assunto, representa o que Fá tem, qual é a mensagem que está dentro de Fá, o que Fá me ensinou sobre esse assunto. Não é o que eu diria, mas é o que Fá fala, tá certo? Então, e esse tema aqui, eu vou falar outra coisa para vocês, esse tema que eu estou começando aqui, é de fato um tema bastante complicado, muito, assim, ele tem várias facetas, eu vou falar sobre uma dessas facetas aqui, e isso significa que eu vou abordar esse tema outras vezes, porque é um tema muito comum de pessoas que vão em Fá, né? Então eu vou, né, se você está numa consulta, eu vou dar algumas dicas interessantes sobre isso, né? E o que acontece, né, aqui, né, que a gente tenta tratar aqui quando a pessoa tem essa sensação ruim, né, de não atingir alguma coisa, ou ela se esforça muito, aquela coisa nunca vem. Então, por isso que assim, em Fá tem vários nomes, né, tem, como eu falei, várias formas de ver. Eu vou falar sobre uma delas, né? Porque o que acontece, né, gente? Por que isso é difícil falar sobre isso? Porque, infelizmente, né, a vida, cara, a vida é muito mais complexa, a vida é complexa, e as explicações sobre a vida são mais complexas ainda. E as pessoas procuram sempre explicações muito simples, né? As pessoas têm essa tendência maniqueísta, né? De bom, mal, certo, errado, duas alternativas, ou aqui, lá, balança. Todo mundo gosta de trabalhar e falar sobre duas coisas, e nem sempre é assim, tá? Tem muitas questões que envolvem vários aspectos, né? Muitos relativos, variam, a coisa é bem mais complicada. E isso, essa complexidade toda complica, as pessoas gostam muito quando encontram uma pessoa que naquela complexidade toda acha duas, não, isso aqui significa só essas duas coisas, essas duas coisas aqui. Aí as pessoas ficam totalmente confortáveis e adoram essa pessoa que simplifica para duas coisas. Mas olha só, não é assim que funciona, tá? A vida é muito mais complicada, né? E essa questão de resultados, né, das pessoas tem muitas explicações. Olha só, não estou enrolando vocês não, tá? É que essas explicações tem muito, eu vou falar, é só isso que eu tenho a preocupação de falar uma coisa, você perguntar, mas é só isso que você tem a dizer? Não, não é só isso não, essa vai ser a primeira conversa. Eu vou falar sobre um aspecto disso só, tá? Porque essa questão tem várias explicações, é um tema muito comum em consultas em Fá. Só um momento. Ainda toda essa tosse que não passa. Mas então, ela tem muitos nomes, né? E por exemplo, uma das definições de Fá para isso é a chamada de fortuna não consumada, né? Tem outras denominações também, mas assim, as pessoas... Eu não vou falar sobre fortuna não consumada nesse momento aqui, mas assim, tem isso, né? Então, vocês entenderam, né? Esse sentimento que falta alguma coisa, tá? Então, eu vou fazer assim, muito comum então, olha só, não posso nem dizer que seja homens ou mulheres, talvez homens vão mais para essa questão do que mulheres, mas assim, é muito comum, todo mundo tem esse mesmo tipo de coisa. E essa é uma questão bastante comum. A primeira explicação é o que tem título, que dá título a esse vídeo que eu dei, assim, olha só, a orientação que eu dou para vocês, quando vocês estão com esse sentimento, que vocês acham que isso está acontecendo na vida de vocês, presta atenção, você não é uma ilha, você não vive sozinho. O seu sucesso, gente, olha só, o seu sucesso não está associado, jamais estará associado ao que você faz e ao resultado daquilo que você traz.
Nunca o seu sucesso vai estar associado à sua própria competência, à sua própria capacidade. Também estará associado a isso. Não adianta você querer se dar bem numa coisa se você não tem vamos dizer assim, essa plenitude de saber o que está fazendo. Mas essa capacidade, e isso também diferencia algumas pessoas que não têm isso e também têm sucesso, né? Eu vou alertando a vocês. Aí vocês podem, nessa explicação de hoje, entender porque algumas pessoas que não têm toda essa sua inteligência, todo o seu conhecimento, né? Às vezes tem lá. Por quê? Porque o seu sucesso, né? Essa sua realização, ele não vai estar associado à opinião que você tem sobre você mesmo. Não vai estar associado à avaliação que você faz sobre você mesmo, tá? A vida humana é uma vida em sociedade. Isso vocês têm que perceber. É uma vida em sociedade. E você não pode viver sem considerar na sua equação de vida a variável de todas as pessoas que vivem em volta de você. Você não consegue traçar planos baseado apenas no que você vai fazer sem considerar o que você tem em volta. Então, em vários pontos, gente, assim, IFA, ele, como eu falei para vocês, IFA é muito simples, tem conselhos muito simples. Ele traz, só um momento, olha só, IFA traz orientações inequívocas de que Deus espera de nós uma atitude social. Quer você goste disso ou quer você não goste. Ou seja, Deus espera que nós estejamos aqui e sejamos uma pessoa social preocupada com as pessoas que estão em volta da gente. Isto é marcante. Isso está em FA em muitos momentos. Se você estuda os odus, você estuda e faz, você entende o que está ali dentro, você percebe que esta preocupação permeia a orientação que Deus traz para nós. O que nos diferencia justamente, né, existe no mundo a natureza humana e a natureza animal. O que diferencia da natureza animal é a nossa capacidade de trazer a beleza ao mundo. Isso também está em Fá. Essa beleza se manifesta por essa nossa capacidade de fazer o belo, de transformar alguma coisa no belo. Isso, o belo seja pelas artes, transformar o mundo e também a forma como vivemos, a nossa existência em sociedade, o nosso amor com as pessoas, a gentileza, a generosidade. Esta capacidade, né? Então Deus nos deu a comunidade humana a capacidade de trazer a beleza ao mundo, não só no caso da aparência, mas também por essa questão da ética, do relacionamento e do amor, tá certo, né? Enquanto o outro lado, a natureza animal, ela é comandada ali, vamos dizer, pela cadeia alimentar, né? Existe uma questão da natureza selvagem, natureza animal. Então nós temos essas distinções, tá? Isto, nos odus, mais uma vez, as pessoas, para entender o odu, têm que estudar com calma, entender o que está por trás daquelas palavras, não é uma coisa fácil, tá? E os odus, eles abordam isso numa sequência bem certinha, né? Começando lá por Odi, que é a terceira dura. Então, ele vai abordando, em cada odu daquele ali, ele vai abordando esta nossa relação com a sociedade, vai te mostrando como você dá. Então, ele aborda essa relação com a sociedade até quase o último odu, até o fim, tá? Ele vai colocando lá em todos eles, né? Porque os três primeiros ele constrói a natureza humana, o que você vê, o seu quê, o seu caráter. E o Odi, né, ele se manifesta posterior e aí começa a falar sobre a sua relação com a sociedade de volta. E isso vai passando e em cada dor ele vai colocando um aspecto, um para você entender. Então, assim, e ele reflete isso de várias maneiras, explica a influência positiva de nós para a sociedade, quando a sociedade não vê negativa. Então, eu falo isso. Então, quando eu trago esses termos, diz o seguinte, isso está direto em Fá abordando. E o que ele aborda? Né? A conclusão que eu vejo quando eu li todas essas coisas, estudei lá, tá? Olha só, uma das coisas que o Fá fala, e tem um dos que ele fala isso diretamente, né? Não importa aqui qual, é que ninguém vai ter sucesso na vida se não administrar a opinião que as pessoas têm sobre você, tá? Isso pode te chocar, no sentido de, nossa, quer dizer que não adianta eu me preocupar em ser o que eu tenho que ser, eu tenho que ficar tomando conta sobre o que as pessoas pensam de mim. É exatamente isso. Você, além de fazer o que é certo, ser a pessoa certa, você tem que estar de olho e se preocupar
com que as pessoas que estão em volta de você, seja no seu ambiente de amizade, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, tá? Como elas te veem e como elas se comportam em relação a você, tá? Então, não adianta você achar que você vai estudar muito, se esforçar, vai ser um excelente profissional, fazer tudo completamente correto, acima de todo mundo, se junto com isso você não trouxer, né, esse conhecimento, né, essa coisa de gerar para as pessoas que estão em volta de você a empatia com relação à sua atitude, à sua vida, a sua pessoa, para que essas pessoas influenciem a sua vida de duas maneiras. A primeira maneira é o ponto de vista energético, aquelas pessoas olharem para você, terem empatia e quererem o seu bem, quererem sempre o melhor para você, querer que você tenha sorte, querer que você tenha sucesso. É importante que as pessoas, de uma forma, sejam explícitas ou implícitas ali, olhem para você e desejem que você seja uma pessoa que tenha sucesso. Isso é o ponto de vista energético que vai atrair. Quando isso não acontece, quando você não é uma pessoa que se relaciona, você vai gerar o contrário. Vai gerar a atitude das pessoas, a energia, mesmo que ela não faça nada por você, a energia daquela pessoa te prejudicando, te atrapalhando, te dificultando o seu caminho, te tirando as oportunidades, tá? Essa é uma coisa. A outra coisa é quando essa pessoa não gosta, como eu falei, não gosta e começa a te atrapalhar, começa a te tirar as oportunidades, ou explicitamente quando a pessoa fala mal de você, fala alguma coisa que você faz, então aquela te prejuízo, né? Então você tem o ponto de vista do neutro, que não te ajuda em nada, a pessoa que faz alguma coisa e a pessoa que prejudica. Você tem que administrar isso para quê? Para você minimizar isso aqui, essas pessoas que vão ter inveja. Ah, mas isso é difícil? Sim, é difícil, porque tem pessoas que têm inveja, né? Inveja é sentimento que quer te prejudicar. Mas olha só, cabe a você entender quem são esses inimigos, entender que essas pessoas e procurar elas, adoçar elas, tentar quebrar essa coisa, no mínimo para que elas sejam neutras em relação a você e você seja invisível com relação a elas, tá? Do outro lado, é você atrair, porque se as pessoas querem o seu bem, você vai ter oportunidades novas, você vai ter chances, se você cometer um erro, as pessoas vão te compreender, vão te ajudar a explicar. É necessário que você desenvolva essa sua relação social. Se o que te leva é o sucesso no trabalho, a ascensão, qualquer coisa, respeito, assim, ponto número 1, você não vai conseguir nada se você não tiver essas pessoas em volta. Existem trabalhos, inclusive, que assim, você pode atingir um determinado ponto pela sua competência e daí para frente você vai depender diretamente do que as pessoas estão em volta de você. Pode falar, mas alguns podem dizer, mas isso é o lugar comum, todo mundo sabe disso. Não, olha só, não, todo mundo não sabe disso. Se soubesse disso, as pessoas não iam consultar. Eu procurava e fica meio assim quando a gente fala isso para essas pessoas. Essa informação que está em Fá, como eu disse para vocês, em Fá é muito simples, tudo lá é muito simples, mas é isso que acontece com muitas pessoas. Eu já falei que outras vezes que muita gente pode se decepcionar, né? Achando que vai receber um ebó para resolver os problemas dela, e não vai receber. O ebó não resolve o problema de ninguém. Eu já falei várias vezes que ebó não resolve o problema de ninguém, tá? O que fala assim, qual é a melhor maneira de você resolver um problema? É não ter aquele problema, é você evitar ter aquele problema. É a melhor maneira, porque você vai evitar gastar tempo, dinheiro, esforço, prejuízo, você vai evitar. Então você tem que evitar ter o problema. Então o que orienta é que você deve cultivar a relação com as demais pessoas. Seja por esses aspectos objetivos que eu falei aqui, como também sobre aqueles primeiros aspectos que eu falei. Lembra? Olha só, Deus espera da gente esta vida em sociedade, essa gentileza. Deus espera que a gente seja uma comunidade que espalhe a beleza por todos os lados, tá? Então eu comecei com aquele lado, porque essa é a visão de Deus para a nossa vida em sociedade, para sermos uma sociedade. E também tem esse reflexo imediato aqui. Então, inclusive, eu vou falar assim, existem muitos casos, às vezes, que envolvem essa questão de prosperidade e que o IFA recomenda, assim, existem histórias, inclusive, sobre isso, que recomenda o seguinte, que para você trazer de novo a sorte para sua casa, alegria, prosperidade, você chegar a fazer uma festa e aí reunir todas aquelas pessoas e você dá uma festa àquelas pessoas para que as pessoas se sintam felizes de estar sendo chamadas por você, de estar sendo consideradas, de você estar ali alimentando elas, tá certo? Trazendo um momento feliz. Então as pessoas, você vai trazer o bom grado das pessoas. Então um dos ebós é esse, você trazer, porque aí você vai trazer de volta, né, a felicidade, a prosperidade. Tem um Odu que eu não lembro mais, né, muito Odu. Então que a solução lá, a pessoa estava infeliz na casa, e o ebó, foi em Odi também, foi em Odi esse ebó. Esse ebó é em Odi, se não me engano, é de Miji, tá? Então, aí a solução que ele diz é o seguinte, olha,
é que Oromilá, né, ou a pessoa é Oromilá, né, sempre Oromilá, né, os personagens é Oromilá. Então as esposas dele, sorte, a felicidade, a prosperidade, tinham largado a casa, então ele ia dar uma casa para atrair de volta as esposas de Oromilá, sorte, a felicidade e a prosperidade, e aquelas esposas voltariam a viver naquela casa, aquela casa dele queria negócio de novo. Então assim, a festa era para atrair de volta as esposas, né, sorte, felicidade, prosperidade, 3 esposas de Oromilá. Então isso aí. Então, isso, né? Porque as pessoas, ao serem, você receber aquelas pessoas com carinho, com alimentação, então as pessoas terão gratidão, terão alegria e vão começar a te olhar de outra maneira. Então, contar com a simpatia das pessoas, né, em volta de nós, principalmente no trabalho, fará essas oportunidades chegarem, fará essa coisa ser ajudada. Você vai ter um outro avanço na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então não adianta você querer viver essa sua vida de lobo solitário, ou então viver uma ligazinha pessoal, porque se você não está tendo o resultado que você espera, seus planos não estão dando certo, as suas coisas só vão melhorar se você conseguir ter a ajuda das pessoas que estão em volta de você. E isso está em Fá, tá? Isso está em Fá. Olha, pode parecer simples, mas são conselhos muito difíceis de serem seguidos. Você tem que buscar lá de dentro essa coisa, às vezes você tem que mudar muito o que a gente fala, né? Os conselhos de Fá são muito simples, mas também são muito difíceis de serem tirados do papel ou só das palavras, né? Outra coisa também, toma cuidado com as palavras que você fala, cuidado, as palavras têm axé. Bom, era isso, um recado simples, espero que vocês tenham entendido. Orientação de Fá, como você faz para viver em sociedade, você não é uma ilha, você precisa de ajuda, da colaboração de todos para que você seja uma pessoa que atinja os seus objetivos, certo? Abraço a todos, até a próxima.